nós viemos aqui como representação do Estado, tiveram a oportunidade de ver Sua Excelência, o Secretário de Estado, Milton Gondola, reunimos com as entidades do município, o Governo do Distrito e também a entidade do Conselho Executivo Provincial, né, na representação de Sua Excelência, o Governador, que era mesmo para perceber, na essência, qual é o problema que fazia com que estes navios estivessem, portanto, bloqueados, né? Nós acompanhamos muito bem a explicação que foi dada pelos caminhos de ferro e também aquilo que foi dito pelas empresas através do CTA. A conclusão que nós chegamos é de que uma empresa, né, não podemos dizer os nomes neste momento porque o processo está a decorrer noutras instâncias fora daquilo que é o governo, quando este tipo de assuntos está em fóruns jurídicos, nós como entidades econômicas, como governo, a nossa missão não é atrapalhar aquilo que é a verdade jurídica, mas nós estávamos mais a olhar para aquilo que é a atividade econômica. Estamos a falar de 6 navios que estavam bloqueados, isso estava a impactar diretamente cerca de 15 mil pessoas. Então, nós viemos exatamente para perceber o que é que pode ser feito neste momento sem entrarmos no aspecto legal. Daí que podem ficar um pouco preocupados em termos de perceber o que é que estava a acontecer, mas a verdade é aquilo que as empresas dizem. O importante que nós saímos daqui é que houve esta fraca comunicação. Hoje ouvimos pela voz do presidente do CEP, CTA, a dizer-se muito bem que as empresas, tendo um fórum, que é a CTA, de diálogo permanente com o governo, deviam ter colocado o assunto junto do governo. Então, neste momento, ficou esta lição para as empresas de qualquer situação que haja, é preciso apresentar ao nível, primeiro deles, né, porque sabemos que há soluções a nível deles, e depois trazerem para o governo. O que nós vamos fazer a partir de hoje mesmo é intensificar os trabalhos dos inspetores para perceber exatamente o que aconteceu. Porque a mesma pergunta que me coloca, eu também ainda tenho. Mas a verdade é que nós estamos à busca da verdade. O que estamos satisfeitos também é que já houve desbloqueio, não é? Houve uma empresa que levantou, portanto, uma queixa contra as outras empresas e, em função disso, essas empresas, houve um arresto. Significa que os navios não podiam sair com qualquer tipo de mercadoria. Preocupávamos também com a representação do Estado, porque dentro dessa mercadoria tem quantidades de mercadorias que são para deslocados, que vêm, portanto, da vizinha província de Cabo Delgado. Então, esta aqui é a principal preocupação da representação do Estado, do governo da província. Então, os detalhes de como a coisa vai acontecer, Sua Excelência, o Secretário de Estado também frisou muito bem que na sexta-feira nós vamos ter uma reunião aqui com a empresa que não estava aqui. Então, também falarmos por detrás de uma empresa que não está presente, pensamos que acaba perturbando aquilo que é o trabalho que está sendo feito pelos outros. Mas aquilo que é a lição que nós tomamos é que temos que trabalhar todos em coordenação. É verdade que o Porto de Nacala é internacional, tem entidades, mas as empresas têm um fórum a partir do distrito, tem um governo do distrito, tem um presidente do município, tem o governo do distrito, tem a nível da província o Conselho Executivo Provincial, tem a representação do Estado, que podem antecipar qualquer tipo de problema. Por quê? Se um navio, neste caso 6 navios, ficam parados no Porto de Nacala, pelo tempo mínimo, para além daquilo que é necessário, temos que saber que isto impacta nos produtores, nos nossos campos, em Ribau, em Malema, e não só nas províncias como Niassa, Zambésia e até Tete, porque a nossa província tem este porto, como dizia, que é um porto internacional. Então, basicamente, a nossa satisfação é percebermos que essa empresa retirou parte da queixa, não é? Trabalhos estão a decorrer no sentido de apurarmos o que é que vai acontecer em relação às outras empresas que continuam com a resta. Mas o bom é que a maior parte das empresas estão fora neste momento e podem, a partir de hoje mesmo, começar com as atividades para, acima de tudo, a exportação de produtos agrícolas, porque nós produzimos muito. Em algum momento ficamos admirados porque os produtores estão a reclamar de baixo preço. Então, esse baixo preço que se oferece ao produtor implica também problemas no porto. E neste encontro foi bom ouvir que muitas das vezes pensa-se que são problemas que podem ocorrer em termos de burocracia no porto ou questões fiscais, mas nesse caso não foi isso. Foi uma questão entre 2 privados, não é? E quando digo 2, são privados que tiveram este conflito e nós como governo estamos satisfeitos porque encontramos uma solução.
e pensamos que até sexta-feira haverá, portanto, um encerramento, pelo menos sob o ponto de vista administrativo e técnico, enquanto as instâncias jurisdiciais também estão a trabalhar nesse sentido, porque pensamos que eles não estão alheios. Daí que a empresa manifestou essa intenção de retirar esta obrigação de arresto e o tribunal concordou, daí que as empresas estão livres para começar a operar.